Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Tia Tati de volta aqui pra gente matar um pouco da nossa saudade, certo, gente? Também para falarmos sobre alguns assuntos do nosso módulo 1, tá? Em casa, vocês estão brincando muito? Então, a gente também tem que estudar um pouquinho, né, gente? A gente não pode parar, né? Nos nossos estudos, além da gente estar fixando uma matéria que a gente acabou de dar, né? A gente está aprimorando nossos conhecimentos. E é por isso que o Tia Tati está aqui, para a gente rever um conteúdo. Determinado pedaço desse conteúdo pode ser que já esteja fixado na sua mente, mas tem algum outro pedacinho que pode ter passado desapercebido. E a gente vai falar sobre alguns pontos importantes desse conteúdo. Tá ok? Bom, como eu falei, vou dar aula de português e o assunto de hoje, a revisão de hoje é pontuação. Ok? Vocês lembram? Ok, olha só a pontuação que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o ponto final, a gente vai falar sobre ponto de exclamação e a gente vai falar sobre ponto de interrogação. Lembraram aí, galerinha? Isso aí, muito bem. Então, tia, mas nós falamos sobre outras pontuações. Sim, nós falamos sobre outros. Porém, essas outras pontuações nós vamos falar nas próximas aulas, ok? Hoje nós só vamos focar nessas três pontuações: ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Fechado, galerinha? Tá bom? Ok, então vamos começar a falar sobre o ponto final. Eu e minhas plaquinhas, galerinha, tá? Que a tia viu umas partes importantes e acha muito legal passar essas informações para vocês. Olha aqui, ó. Ponto final, ou simplesmente ponto, é um sinal gráfico que, como o próprio nome indica, é utilizado no final de frases declarativas ou imperativas, tá? E elas, claro, que marcam uma pausa de uma frase para outra. E a gente vai falar sobre isso mais adiante, tá ok? Bom, aqui ó, outra informação sobre o ponto final. As frases que usam ponto final, elas são chamadas de frases declarativas. Lembra que na outra plaquinha tinha essa expressão lá, frases declarativas? Muito bem. Elas são divididas entre dois tipos: as declarativas afirmativas e as declarativas negativas, tá? Então, toda frase que tem ponto final, ela pode ser afirmativa e negativa. Também pesquisei e vi isso aqui, muito legal, olha só. Gente, esse aqui é a representação, o símbolo do ponto final. Tá vendo? Sinal gráfico do ponto final. E aqui tem um textinho que a gente pode ler, ó. Indica o fim de uma frase ou fecho de um pensamento com uma entonação de voz que marca uma pausa total. Colocam-me ainda nas abreviaturas de certas palavras, tá? Por exemplo, senhor. A abreviatura de senhor é SR, ponto final. Temos outro exemplo aqui, doutor. Qual é a abreviatura de doutor? DR e ponto final. E existem milhares de outros exemplos, ok? E aí, aqui embaixo, a gente tem um exemplo de uma frase que utilizou o ponto final. O ferro é um dos metais mais úteis. Olha aí, galerinha. Estão vendo? Muito bem. A tia às vezes chega a folha mais próxima da tela para que vocês possam visualizar melhor, tá ok? E aí, continuando a falar do ponto final, temos mais uma informação. É possível notar que, quando utilizado no final do parágrafo, o ponto final possui a função de indicar uma pausa entre o aspecto tratado no parágrafo e o início de um novo aspecto no parágrafo seguinte. Entendeu? Por isso a função do ponto final. Estão vendo aí? E aí, a tia separou alguns exemplos de frases que levam um ponto final. Vamos ver? Olha aqui. Fiz um bolo de fubá para o lanche. É uma frase afirmativa e que leva a ponto final. Vocês estão vendo? Vou repetir a frase. Fiz um bolo de fubá para o lanche. Ok? Mais outro exemplo. A Helena está esperando na portaria. Ok? Olha aqui o ponto final aqui, ó. Estão vendo? Muito bem. Agora eu coloquei duas frases negativas. Olha. Júlia não gosta de comer jiló. Lembra da declarativa afirmativa e declarativa negativa?
Olha aqui o ponto final aqui, ó. E por último, outra frase negativa. Hoje eu não vou passear de barco. Olha aqui. Tá vendo, galerinha, o ponto final? Então, existem vários exemplos aí de frases que se usam ponto final, tá? Se a gente for parar para falar aqui, vão ser milhares e milhares, e aí a gente vai virar o dia aqui, tá ok? E aí a gente vai pensando nessas frases, vão colocando nos papéis. E a tia falou sobre ponto final, sobre aquela característica. Então, essa frase aqui leva ponto final. E é assim que a gente aprende, fixando o conteúdo. Tá ok, galerinha? E eu, nessa minha pesquisa de fazer o vídeo, eu vi uma frase muito bonita lá na internet e eu queria compartilhar com vocês. Posso? Então vamos lá. Olha aqui, ó, de cabeça para baixo. Coloque o seu ponto final onde continua seguindo por páginas vazias e comece uma nova história. Viu, galerinha? Esse é um pensamento. Vamos deixar como pensamento do dia. Conversa com a família, conversa aí com as pessoas que estão juntos com a gente nesse isolamento e vamos falar sobre essa frase. Achei muito importante para o nosso dia. Vamos lá, continuando. Vamos falar sobre ponto de exclamação agora. Olha aqui. O ponto de exclamação é um sinal de pontuação utilizado para exclamar algo. Estão vendo? Aí, eu achei muito engraçado esses exemplos que eu peguei lá na internet, ó. Como ela é estudiosa, que palhaço engraçado, bom dia, que céu lindo e estrelado, garoto brigão. São frases que levam o ponto de exclamação. Achei muito legal. Deixa eu chegar mais perto para vocês visualizarem melhor, ok? E aí, continuando a falar de ponto de exclamação, olha aqui. Ele é empregado no final de frases exclamativas, que expressam emoção, surpresa, admiração, ok? Indignação, raiva, espanto, exaltação, tá? Entusiasmo, entre outros sentimentos, ok? Olha aí, ó. E eu também peguei essa plaquinha lá pra gente ver como ele é representado graficamente. Olha, tá vendo? Esse aqui é o ponto de exclamação. E o que ele fala sobre esse ponto? Estou presente quando se deseja exprimir surpresa, receio, admiração, etc. Como a tia falou, né? Aí o exemplo. Oh, é horrível, não posso mais. Tá vendo nosso exemplo aí? Vocês estão vendo aí o sinal gráfico? Como ele é representado? Muito bem, galerinha. E coloquei uns exemplos para vocês verem. Olha aqui sim. Onde frases que são utilizadas o ponto de exclamação. Que dia lindo. Tá vendo? Tens um riso tão engraçado. Estou cansadíssima. Que susto você me deu. Todas essas frases, expressando sentimentos, levam aqui, ó. Tá vendo? Ponto de exclamação. Entenderam, galerinha? Muito bem. E agora a gente vai falar sobre ponto de interrogação, tá? Olha aqui minhas plaquinhas. Ponto de interrogação, ó. É um sinal que tem a função de induzir o leitor a entoar a frase em que ele é colocado como uma pergunta ou uma dúvida. Entenderam? Então, continuando falando sobre o ponto, olha aqui. Sem pontos de interrogação, uma frase não pode ser entendida como pergunta, transformando-a em declarativa. Ok? Então, para a gente fazer uma pergunta e a frase ter uma entonação de pergunta, a gente tem que usar o ponto de interrogação. Porque se não tiver o ponto de interrogação, a gente não vai saber nunca que é uma pergunta, uma dúvida, ok? E aqui, ó, olha só, peguei aqui também na internet, ó. Porque, foi, quando, que e quem. Estão vendo? Claro que também o ponto de interrogação merece essa plaquinha aqui. Olha aqui como é que ele é representado graficamente, o sinal gráfico. E aí o que ele diz aqui?
Sirvo para fazer perguntas. Qual é o exemplo? Como tu chamas? Estão vendo aí? Muito bem. E aí, nossos exemplos de frases. Como ponto final, como ponto de exclamação, existem milhares de frases. Que depois a gente pode pensar em outras, tá, galerinha? Vamos lá aqui, ó. Quem faltou à aula hoje? É uma pergunta, né? Você gosta de uva? Estão vendo? Onde você pensa que vai? Essa é uma pergunta aí pra galerinha aí, ó, que lembrou da mamãe, né? Minha mãe sempre fala essa pergunta, faz essa pergunta, né, galerinha? E quantas tarefas Bia fez? Todas essas 4 perguntas foram, né, colocadas com o sinal de interrogação, o ponto de interrogação. Ok, galerinha? E aí, gente, nós falamos sobre essas 3 pontuações. E como a tia Tati sempre faz no final, ela coloca um link, tá? De um vídeo do YouTube que fala sobre esse assunto. Só que esse foi muito engraçado, gente, porque esse é uma gramática cantada. Tá falando das pontuações num ritmo de música e eu achei muito legal. Vou colocar aqui para vocês pesquisarem. Pede papai e mamãe para colocar e vai ser muito legal vocês verem, aprimorar o conhecimento de vocês, tá? Bom, acabando nossa aula de revisão, vocês entram lá na plataforma. A gente tem uma atividade referente a esse assunto, tá? Vocês vão entrar na plataforma, pedir atividade lá de português do dia de hoje, tá ok? E aí vão preencher, lembrando que o número 1 é o nome completo, número 2, nome da professora. E aí tem todas as perguntinhas que a tia pediu para vocês responderem lá, são de múltipla escolha, tá? E aí vocês escolhem uma e no finalzinho da atividade vocês clicam em enviar, tá? Beijo, gente, por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado mais um pouquinho para que ampliem o conhecimento de vocês, ok? Beijo grandes, até a próxima, hein?